Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje 4 de outubro, uma terça-feira, 2 dias depois das eleições, e não dá para falar de economia pura sem citar aquele pleito que levou o Brasil ao segundo turno para as eleições presidenciais, assim como para vários governos de Estado. O que estão falando por aí? A maior parte das coisas, muita besteira. Saíram algumas reportagens já ontem, na segunda-feira, no final do dia, falando, justificando, explicando as elevadíssimas altas que ocorreram na Bolsa de Valores. O Bovespa fechou com um crescimento de 5,54%, enquanto o dólar registrou uma queda bastante acentuada também. E segundo os analistas do mercado financeiro, isso significa otimismo. E aí eu pergunto, por que otimismo se, na melhor das hipóteses, esse resultado das eleições para presidente no primeiro turno revela exatamente um clima de certeza? Não tem lógica isso, concordam comigo? A maior parte dos especialistas argumenta que, existindo o segundo turno da eleição, os candidatos pleiteantes ao Planalto, Luiz Inácio da Silva e Jair Bolsonaro, fariam propostas mais moderadas no âmbito econômico e ambiental. Econômico no que se refere ao Luiz Inácio da Silva, no sentido de reduzir suas propostas de intervenção do Estado, aumentar impostos, regulamentar novamente o mercado de trabalho, e quanto ao Bolsonaro, se comprometer mais com as agendas globais. Vocês acreditam nisso? Primeiro, será que isso realmente justifica? E, em segundo lugar, será que os candidatos a cargos eletivos, especialmente presidente da República, vão mudar sua agenda tão rapidamente, menos de 24 horas depois, em função do resultado que, segundo os institutos de pesquisa, não deveria acontecer? Isso eu vou entrar depois, que tem uma explicação da Datafolha genial para o erro que eles cometeram. Mas, gente, é claro que não. É claro que são outros fatores que determinaram esse movimento nervoso no mercado de ações e no mercado cambial também. Eu vou adivinhar alguma coisa. Adivinhar porque eu não tenho a comprovação desse fato. De acordo com as pesquisas que até então despertavam a credibilidade de várias pessoas, em mim, pessoalmente, não me orgulho de dizer isso, mas porque eu revisei historicamente os resultados dos principais institutos. Mas, realmente, Datafolha, IPEC e vários outros institutos contavam com a credibilidade, não vou dizer da população, mas dos agentes do mercado financeiro. Então, quando chegou o resultado do pleito para presidente da República, simplesmente a existência de um segundo turno foi uma surpresa inesperada e positiva, porque essas pessoas que mexem com o mercado cambial, mexem com ações, estão de olho no mercado empresarial, nas empresas. E aí, quem é que favorece mais uma agenda de liberdade econômica? Pelo plano de governo, quer dizer, o plano de governo do Lula ainda não existe, não foi divulgado, pelo menos oficialmente, mas pela tradição, pelo que foi demonstrado, é claro que o Paulo Guedes e sua equipe estão se garantindo um maior nível de autonomia das empresas, um maior patamar de desregulamentação das relações econômicas. Conclusão da história: a maior parte das empresas e a maior parte dos agentes do setor financeiro estão torcendo para o Bolsonaro e não esperavam realmente que ocorresse o segundo turno. Provavelmente isso tenha provocado essa euforia e, com euforia, o que acontece? Ações começam a valer mais e a moeda brasileira também se valoriza, desvalorizando o dólar. Mas aí, pessoal, para ter bem claro, nós temos duas posições bastante evidentes. Não estou falando no que os candidatos falam, mas, de acordo com a tradição dos grupos ligados a Jair Bolsonaro e dos grupos ligados a Luiz Inácio da Silva, nós temos bem claro o que pode acontecer em termos econômicos e, em alguns aspectos, em termos sociais, com o Brasil entre 2023 e 2026. Gente, é muito evidente isso. Um lado conta com uma agenda liberal, ou seja, desregulamenta a economia, promove a liberdade de mercado e isso que geraria, segundo essa concepção, o desenvolvimento nacional, além de alguns investimentos bem focados,
também levando uma questão assistencial desde a pandemia como ponto prioritário. O outro lado já pensa diferente. Imagina um Estado mais forte, com maior intervenção na economia para fins de distribuir melhor a riqueza. E uma questão importante que a agenda do candidato Luiz Inácio da Silva está colocando é acabar com o teto dos gastos públicos. Isso revela uma questão fundamental para a tomada de decisão do futuro pelo eleitor. Quando eu falo em romper com o teto de gastos públicos, posso dar qualquer justificativa, não importa, importa que o Estado vai gastar mais do que arrecada, eu estou falando em aumento de endividamento no médio e longo prazo. Médio e longo prazo, estou falando ao cabo de 2, 3, no máximo 4 anos. No curto prazo, isso vai promover seguramente uma aceleração econômica, uma melhoria do consumo, uma maior empregabilidade no Brasil, especialmente no setor público e em obras de infraestrutura. Mas só que essa lua de mel tem tempo para terminar, vai durar 2 ou 3 anos, até que vai chegar o momento em que essa situação vai cobrar o seu preço, seja pelo aumento da inflação ou necessidade de uma alta de juros bastante grande para segurar essa aceleração de preços. Aí o Brasil entra em mais uma recessão. No caso do projeto Paulo Guedes Bolsonaro, o crescimento sim é mais lento, mas é consistente. Até está sendo mais rápido do que eu imaginei. Eu acho que tem um freio grande aí, que é a Selic elevado, eu insisto muito nesse sentido, mas os resultados estão se mostrando bastante consistentes e devem continuar assim, pelo menos até o final desse ano. Aí, gente, tem outro aspecto que eu quero levantar. Segundo turno, tem que colocar novas verdades ou mentiras, leia-se como quiser, para o público, para o eleitor, no sentido de convencer a que ele vote para um ou outro lado. E aí, gente, me tiraram da gaveta um relatório da Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento que afirma que ainda em 2022 a economia brasileira vai entrar por uma crise com muito furdúncio. Início de recessão agora em 2022 e aprofundamento em 2023. O Brasil vai crescer ainda abaixo da média global nesse ano. Segundo eles falam, em torno de 1,8%. Pessoalmente, eu digo o seguinte: mentira. Acredito que o patamar mínimo, o piso de crescimento brasileiro agora em 2022, pelo que nós estamos observando já no segundo semestre do ano, com dados consolidados de julho e muita informação de agosto já chegando para analisar, é que o nosso país não cresça menos de 3%, ou seja, quase 50% a mais do que eles estão prevendo. E por que vão liberar essa informação agora? Informação não, vamos deixar bem claro. Achismo agora, porque é um momento político adequado. Vamos tomar muito cuidado com isso, pessoal. E a última informação nesse campo econômico-político, agora é mais político, o Datafolha descobriu por que errou tão feio os resultados para presidente. Segundo o Instituto, mais de 10% do eleitorado brasileiro mudou seu voto na última hora, no último dia pelo menos, para votar em Jair Bolsonaro por conta do voto útil. Olha, gente, eu até vou acreditar na tese do voto útil do PDT para o PT, que tem propostas parecidas. Mas quem é que tinha no mínimo 10% de votos guardado na maleta que tivesse a fim de transferir para o atual presidente Jair Bolsonaro? A não ser o padre do PTB, todos eram oposições ferozes ao presidente atual. E o PTB não tinha toda essa bagatela de votos aí, concordam comigo? Então, o Datafolha está enrolando a gente. O que seria mais correto para manter um pouco de credibilidade, ou pelo menos tentar recuperar, é afirmar, olha, problema de amostra, até botar um pouco de culpa no censo que não saiu por causa da pandemia, ou problema dos instrumentos de pesquisa, os formulários, e até alguma outra desculpa, mas prometendo aprimorar suas metodologias para as próximas pesquisas, que não foi feito. Então a culpa das pesquisas estarem erradas não é da metodologia das estatísticas, e sim é tua, do eleitor. Você é culpado, coitadinho do Datafolha, não tem vergonha? Vai lá votar no que o Datafolha quer então. E, gente, para finalizar o Fora de Curva de hoje, vamos sair agora dessa questão política que está realmente muito nebulosa,
está muito mais para comédia do que realmente alguma coisa que nos chame a razão, a consciência para definir um voto com responsabilidade. Mas olha só que dado legal que a LCA Consultores tirou do relatório do CAGED. Segundo pesquisa que eles fizeram na base de dados do Cadastro Geral de Empregos, de agosto, do total de 1.773.161 demissões que ocorreram no mês retrasado, já estamos em outubro, vamos nos lembrar, nada menos que 632.798 vagas não foram de gente que foi demitida, e sim de quem pediu demissão. Isso quer dizer que 35,7% das pessoas que deixaram o emprego em agosto não estavam mais a fim de continuar aquele batente. E aí, quais são as razões que uma pessoa, num contexto brasileiro como o atual, pede demissão? Será porque enchi o saco do meu chefe, a minha colega de trabalho tem nariz grande, ou o cara que trabalha do outro lado do escritório solta um pum muito fedorento, não estou aguentando mais? Será que foi por futilidades? Será que foi para parar, dar um tempo, não trabalhar? Acho que não, gente. Essas pessoas ou estão migrando para posições melhores, então saíram de emprego e entraram no outro, ou estão retornando ao mercado não como funcionários, mas sim como livre empreendedores e muitas vezes até empregadores. Isso é muito bom para a economia brasileira. E esse desligamento por vontade própria, ele é um recorde na história econômica do Brasil. Como falei, foram quase 633 mil pessoas que deixaram o seu trabalho por vontade própria. Só lá em março desse ano é que houve um patamar próximo, que foi em torno de 603 mil. Está nascendo uma sementinha fundamental para o país chamado empreendedorismo. E isso é excelente. Nós devemos ficar felizes por essa informação. Muito obrigado. Vocês deveriam agradecer também a LCA Consultores por divulgar uma informação tão inteligente, bem pesquisada e de qualidade. E antes de encerrar o Fora de Curva de hoje, eu tenho um pedido muito importante para fazer para cada um que não é inscrito no canal. Evidentemente, se inscrever no nosso canal, deixar o like e compartilhar essa informação, esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês. Vamos começar a pensar mais criticamente nessas análises a respeito da política brasileira relacionada à economia. Até breve. Tchau.